Olá, bem-vindos. Hoje a gente vai conversar um bate-papo sobre a roda da vida ineficaz. A roda da vida é um dispositivo muito utilizado para fazer uma locação de como é que a gente se encontra, para daí para frente desenvolver um processo de atendimento. E isso é utilizado é, largamente. E o que a gente vai discutir, conversar a respeito disso, é por ela não ser tão eficiente quanto a gente imagina. Então, ah, quem eu sou Enio Carvalho, Advanced de Training PNL, Programação Neurolinguística, e a gente vai começar a conversar sobre esse tema. Então, a ineficiência da roda da vida. Essa roda da vida, ela, você imagina que seja uma circunferência cortada por dois eixos, um vertical, o outro horizontal, e no meio desses eixos se coloca retas, duas retas mais, e divide esse espaço nominalizando, colocando nome. E esse nome é colocado um nome para aferir o comportamento humano. Então, teoricamente, essa roda da vida serve para avaliar no momento, e assim ele é utilizado na maior parte das vezes, ele é utilizado para avaliar emocionalmente o comportamento humano da pessoa. E aí tem algumas discrepâncias que a gente vai estar organizando, principalmente baseado em estudos dos neurocientistas. A gente, em programação neurolinguística, a gente também não tem conceitos que são eternos, conceitos que estão ali e eles vão ser usados ad infinitum. Não. Tudo é eficaz, porque um dos nossos pressupostos também é a lei da flexibilidade. Então, quando a gente discute sobre hemisfério esquerdo, hemisfério direito, se o hemisfério esquerdo ele está ligado à lógica, o hemisfério direito ele está ligado à racionalidade, essas ideias já foram contextualizadas e a neurociência hoje ela inviabilizou. Só você vai na internet, você coloca lá o mito dos hemisférios. Então, isto não tem agora a mesma eficiência ou o mesmo endosso dos neurocientistas. Por quê? Porque o cérebro, enquanto funcionamento, ele é uma capa e funciona por inteiro. Ele não tem esta cômoda divisão, mesmo que a gente use didaticamente isso. Didaticamente, eu vou utilizar hoje aquilo que a gente coloca de uma forma que também a neurociência já discutiu. Nós vamos colocar no nosso cérebro, em cima do sistema nervoso central, dividir o nosso cérebro em 3 camadas: o reptiliano, o límbico e o neocórtex. Quando a gente divide nessas 3, a gente dá uma suprimida, porque hoje já são 14, e amanhã pode ser mais, e tudo fruto de pesquisas. E essas pesquisas vêm mostrar para a gente que as possibilidades de conhecer como é o funcionamento cerebral ainda são imensas. A gente tem que percorrer um caminho muito longo. Então, são feitas experiências e são cientistas que fazem essas experiências. E aí a gente vai colocar sobre uma fotografia tirada lá atrás, a respeito dessa roda da vida. Então, essa roda da vida, ela mede, ela gradua numa roda sobre vários assuntos. Então, põe lá, por exemplo, espiritualidade. Me dá uma nota sua de 0 a 10. Tua vida financeira, me dá uma nota sua de 0 a 10. A tua vida
física, me dá uma nota de 0 a 10. A tua vida sobre criatividade, me dá uma nota de 0 a 10. A tua vida social, me dá uma nota de 0 a 10. E aí você é apresentado para você montar uma graduação daquilo que você julga em você, e aí, como ferramenta visual, ele se torna até bonito, porque depois que faz essa graduação, fecha essas bolinhas e se compara com uma roda que ela não vai estar equilibrada. A grande discussão, eu vou apresentar duas vertentes. A primeira vertente dessa discussão é a seguinte. Primeiro, você tem alguém que vai na escola, e esse alguém que vai na escola, ele recebe nota 9. A média de nota dele é 9. Então, quando ele tira uma nota 9, para ele tá bom. Quando ele tira uma nota 8, para ele não tá bom, porque a referência dele é 9. Mas ele tem um colega que a referência que ele tem, para ele, aquilo que está bom para ele o suficiente para passar, é nota 7. Então, quando ele vai fazer o julgamento dele com nota 7, o que ele faz? O 7 para ele está bom. Agora, se ele tirar um 6, ele não está tão bom. A graduação, a autograduação dele não está tão boa. E tem aquele do fundão que a nota para ele boa é 5. 5 está dando para passar, está ótimo. Ele não pode tirar 4, mas o 5 está bom para passar. E quando você utiliza essa graduação individual, quando você pergunta como é que está a sua espiritualidade, como é que está o seu desenvolvimento financeiro, você vai dar uma nota. E essa nota que você vai dar baseado na sua experiência é uma nota que, para quem vai analisar, existe um conflito de origem. Por quê? Porque quando eu coloco em algo, como está meu relacionamento amoroso, como está meu relacionamento familiar, como está meu relacionamento com meus pais, como está meu relacionamento com meus filhos, eu vou graduar isso. Então, esse aluno que tem um 9 como excelente, e comparado com o outro que tem o 7, comparado com o outro que tem o 5, são 3 critérios diferentes, utilizados da mesma escala. Então, aí já começa uma distorção de quem está fazendo a leitura desta roda da vida. Tá bom? Quem está fazendo a leitura, tá? Uma outra definição bastante importante é que o bom tem como inimigo o ótimo. Então, quando a gente tem essa capacidade da gente poder analisar como é que você olha para identificar qualidade, isso não se mistura com quantidade. Como assim? A gente, ao fazer comparações, a gente faz comparações entre duas grandezas. E duas grandezas podem ser comparadas, mas comparando grandezas diferentes, são isso, grandezas diferentes. Então, esses 3 exemplos, eles vão colocar o leitor em xeque. Por quê? Aquilo que para o rapaz, o terceiro falou que é bom, 5 para ele está bom. O primeiro que falou que o 9 para ele está bom, para ele está bom o 9. São grandezas diferentes que não tem como se equalizar. Então, quando você está julgando o comportamento humano, a roda da vida como ferramenta para ser utilizada, ela começa a sofrer uma distorção. Bom, e aí, como é que eu vou fazer esse tipo de análise agora? Foi desenvolvido
por um profissional ele leva o mesmo nome, chama escala de Likert. Essa escala, ela coloca a mensuração dos seus dados. Por quê? Como é que a gente começa agora a analisar? Porque quando nós começamos a conversar, eu comecei a conversar a respeito do que o nosso cérebro, ele está pendurado em cima do sistema nervoso central, dividido em 3 partes racionais, didáticas para estudar: reptiliano, límbico e neocórtex. Todas as respostas que são dadas para preencher a roda da vida são respostas que são dadas pela lógica do neocórtex. Neocórtex nos seres humanos são mais desenvolvidos e quem mais se aproxima do desenvolvimento, todos os animais têm, só que nos seres humanos é mais desenvolvido. Só que para você fazer uma aferição do comportamento baseado em emoções, você só está trabalhando com o cognitivo. E o cognitivo, ele é racional. E o racional, ele te dá a certeza de você colocar número 0, 1, 2, 3, até 10, que é utilizado nessas escalas. E aí, por isso, não tem uma constatação de que possa se alicerçar essa mensuração da qualidade daquilo que você quer. Então, você já pode agora, daqui para frente, utilizar essa tabela, essa escala Likert. Então, por quê? Porque ele divide ao meio e aí ele coloca num dos lados grau de favorabilidade, no outro grau de desfavorabilidade. O que é isso? Você tem no lado e no meio neutro. Então, olha como é que começa a ficar mais gostosa essa conversa. Por quê? Porque no lado da favorabilidade, você tem os dois componentes, ótimo e bom. Ele é dividido. Por quê? Quando você se reporta a ótimo e bom, você está mesclando com uma maneira que ela deixa de ser digital, isto é, ela deixa de funcionar somente lá em cima no neocórtex. Do outro lado, você tem o desfavorável, que é o ruim e péssimo. Então, quando você faz isso, você foi utilizada a nomenclatura de o ótimo é totalmente satisfeito. O bom, ele é parcialmente, ele é só satisfeito. O neutro, ele é neutro. O ruim, ele é insatisfeito. O neutro é indiferente, insatisfeito, e o péssimo é totalmente insatisfeito. Quando você coloca nessa escala do Likert, o que você tem? Você tem a possibilidade de você graduar emocionalmente e você vai colocar num quadrante. Aquele quadrante das emoções, que a gente fala sempre. Qual é o quadrante? O quadrante das emoções. Você tem insatisfação, você tem desejo, você tem satisfação e você tem o sofrimento aqui embaixo. Então, essas possibilidades vão dar para você uma maneira de você colocar dados que se aproximem e que eles não são constantes. Eles variam de acordo com o dia que você está fazendo. Então, por quê? Porque as variáveis elas vão ser colocadas lá no nosso límbico para serem respondidas, e não somente no neocórtex, que é perdão, que é só. Eu dei uma engasgada aqui, perdão. A gente só usa isso
dessa maneira, com a qual a gente tem a ligação direta com o nosso límbico. Peraí, Enio, você está complicando demais. Aham, tô. O que eu estou dizendo é que esse sistema da roda, essa roda da vida, ela é ineficaz porque, ao analisar o comportamento humano, ela generaliza quantitativamente, pela quantidade e não pela qualidade. E aí ficam faltando informações. Onde você tirou esse negócio? Isso aqui é de estudo da neurociência. Como é que você pode fazer esse tipo de coisa? É aquilo que nós, em PNL, Programação Neurolinguística, a gente trabalha. Como é que você trabalha com isso? A gente procura disparar emoções. Por quê? Porque aí, quando você está entrevistando, imagine uma pesquisa. Essa pesquisa, alguém chega e pergunta para você, o que você faz? Você responde, ou você, ao responder, como você não tem emoção ligada na sua resposta, você pode mentir. Por isso que as pesquisas que são colocadas nas redes de comunicação, 95% com 5% de erro para mais ou para cima, ou para baixo. O que é? São 10%. Porque as pessoas, esses 10%, as pessoas mentem. E por quê? E é uma parte racional que está colocando. Aí, quando você pergunta, usa essa escala, você começa a se comprometer com essa, com desfavorável ou com não favorável. Você começa, perdão, a se comprometer com isso. Então, uma pesquisa séria, você tem exatamente isso. E você utiliza uma escala, e essa escala não tem como você fazer uma conversão. Por quê? Vamos transformar em número? Vamos. Se você transformar em números, você pega o péssimo 1, o ruim 2, o 3, o insatisfeito, 4, o bom, 5, o ótimo. E aí, o que você faz? Não, eu vou transferir a escala para dentro, eu vou transferir os números da roda para dentro da escala. Tá. Aí você pega os números pautados, 10 e 9, você coloca como ótimo. 8 e 7, você coloca como bom. 6 e 5, você coloca como neutro. 4 e 3, você coloca como ruim. E 1 e 2, você coloca como péssimo. Não tem como você fazer esse tipo de coisa. Por quê? Porque não bate. Quando você vai fazer essa verificação, 9, 10 é ótimo, alguém colocou aquela estudante que coloca o 9 como a referência para ela, o 9 para ela tá bom. O ótimo para ela é 10, que é diferente do rapaz que colocou lá, do aluno que colocou para ele 5, para ele tá bom. Você veja que o bom, ele tem versões, ele vai depender do olhar de quem não consegue interpretar essa graduação de autoavaliação. Esta roda, então, ela não consegue ter critérios para mensurar o comportamento humano baseado em perguntas que realmente podem dar algum significado, e significado bem diferente. Então, essa que é a graduação que a gente pode estar falando, que a gente desconsidera. A gente utiliza isso como verdade. A gente não tem essa história de ponderar e discutir números. Os números, eles se tornam ineficazes porque ele é da parte racional. Você não tem como como é que eu vou qualificar a minha relação com a minha família? Minha relação com a minha família é digital.
Ah, eu estou em 8 com a minha família. Ah, é a minha espiritualidade. Ah, faz tanto tempo que eu não vou na igreja, é 0. Ah, é minha vida financeira. Ah, eu estou encalacrado. Tenho conta de carro para pagar, eu tenho casa para pagar, tá? Quanto? E aí? É 0. Pera, é 2. E aí você começa a descobrir que essa escala é uma escala personalizada que não tem como ser avaliada para produzir como resultado um comportamento humano a ser reagrupado. Por quê? Porque você está sem referência emocional. A referência emocional, essa escala Likert, te dá esse grau de favorabilidade ou de infavorabilidade. Então, essa é o totalmente satisfeito, o indiferente, o insatisfeito e totalmente insatisfeito. Então, é 1, 2, 3, 4, 5. Aí você, para responder esta pergunta, você vai consultar o seu grau de satisfação. E seu grau de satisfação, ele está ligado num eixo diferente. E aí, esse eixo diferente vai te fazer com que você coloque sentimento na resposta. E você, ao colocar sentimento na resposta, você sai do grau cognitivo, que é do nosso neocórtex, e bluft, escapa para o límbico. Ele fica mais próximo da emoção para você não racionalizar. Você falar assim, pera, eu estou totalmente satisfeito? Não, eu estou satisfeito. Olha só, olha a cadência de como é que você muda as perspectivas das coisas quando você muda as perguntas. Você mudando as perguntas, você muda esse grau de satisfação. Por quê? Porque essa escala ela corta um eixo e ela coloca de um lado favorabilidade e não favorabilidade. E ela tem critérios para te jogar em qual um dos lados você queira. E para você responder, escuta, você está totalmente satisfeito com a sua vida, seu corpo físico? Para você responder esta pergunta, você precisa consultar através do seu sentimento que está agregado a essa resposta. Agora, se eu perguntar, me dá uma nota de 0 a 10, como é que você está agora com o seu físico, aí você fala, eu tô mais ou menos, eu tô 7. Aí o outro, não, eu tô 5. Isso não quer dizer nada. Você percebe que a resposta da satisfação ela está ligada a um sentimento. E os números, ele está ligado num arco de cognição. Então, a cognição, ele não me baliza para tomar decisões para mudar ou utilizar habilidades para mudar o comportamento de quem quer que seja, porque está faltando um mapa correto. É aquilo que a gente coloca lá em PNL, em programação neurolinguística, o mapa não é o território. Eu estou contaminando com a minha interpretação aquilo que eu imagino que seja essa nota 9 comparada com a nota 5. Mesmo que seja você quem tenha feito. Mesmo que eu junte as graduações, as bolinhas, e fale que a roda está desequilibrada, mas você está fazendo essa pesquisa que ela é cognitiva, ela é algo que você está racionalmente colocando. Então, ela se torna ineficaz do ponto de vista de comprometimento de comportamento humano. Você deixa de mensurar algo que tem relevância. Porque quando você mapeia exatamente quais os pontos que você tem que modificar para desenvolver novos resultados no comportamento, e a gente faz isso dando nome de mentoria, ou em PNL também a gente usa outro nome, esse atendimento, a gente dá um nome de
modelagem, e a gente pode fazer isso com um critério que leve em consideração as emoções, sair do lado cognitivo. Então, é por isso que a utilização dessa roda da vida, ela se torna ineficaz para desenvolver a quantificação do comportamento humano. Ela é bonita, tem várias, é só você buscar na internet que você encontra várias. Com ícones, com cores, com desenhos, mas como um trabalho de arte, ele é muito bonito para utilizar com esta finalidade de aferir isso, o pessoal, hoje, utilizando os resultados de pesquisas da neurociência, colocam isso como ineficaz. A gente, em programação neurolinguística, também endossa isso. Por quê? Porque a gente vai abrir uma discussão. Não vai abrir discussão, você coloca as coisas na internet que você vê. Não existe não existe nenhuma comprovação científica de que essa roda da vida, do jeito que é colocada, com números, ela deixe de ser racionalizada. E quando ela é racionalizada sobre um aspecto emocional, ela está incongruente com o resultado que você está querendo, com o resultado que você está desejando. Então, essa maneira de você olhar as coisas, aí você vai entender que essa ferramenta para uso, para despertar a quantificação do comportamento humano, ela é ineficaz. Então, esse é o título da nossa pequena explicação de que esta roda da vida, ela é ineficaz. Então, uma frase interessante, agora terminando, fechando isso, a única coisa que você pode mudar em uma pessoa é a forma de vê-la. Então, você não tem como modificar outra pessoa, mesmo que a gente utilize metáforas, utilize ferramentas desenvolvidas ou através dessa ferramenta, a roda da vida, ou técnicas de programação neurolinguística, ou consultórios de psicólogos ou de psiquiatras, a única maneira que os profissionais podem fazer é indicar o caminho para que a pessoa consiga desenvolver habilidades para mudar o seu comportamento. Exatamente por quê? Porque ela não é um comportamento digital, um comportamento do neocórtex, ela é um comportamento límbico, ela tem grudado emoções. Então, a gente, em programação neurolinguística, a gente assiste vários resultados utilizando técnicas com as quais também, se não produzirem o resultado desejado, a gente vai fazendo pesquisas até descobrir o que acontece, porque no mundo da vocalização daquilo que se fala, normalmente são utilizados 3 padrões de comunicação. Você, numa comunicação, a tendência nossa é utilizar essas 3 formas de comunicação. Como a gente generaliza, a gente ou omite, ou a gente distorce. Então, o que a gente faz? Isso quando a gente está sendo pesquisado, para a gente organizar o padrão para que o nosso mentorado ele seja entendido. É baseado nessas ferramentas que dão acesso a esse contato com as emoções, com a mente límbica. Então, a única coisa, porque se eu estarei como profissional contaminando a experiência, colocando a minha legenda, e não exatamente
o que o meu mentorado está querendo fazer. Então, essa que é o tema inicial da nossa palestrinha de hoje. A roda da vida é ineficaz para mensurar qualitativamente comportamento humano, porque comportamento humano ele está ligado, ele está fora do córtex, ele está no sistema límbico, que é ele que produz o responsável, um dos maiores responsáveis de geração das nossas emoções. Então, é por isso que ele, com esta finalidade, ele tem uma distorção nos resultados que a gente faz. Ok? Agora, você pode, se você tiver interesse, você gostou da nossa pequena palestra, se for um assunto que motiva você a discutir, você concordou, você discordou, você está meio a boca, você acha discutível os argumentos colocados aqui sobre este título, eu fico à sua inteira disposição. Você pode entrar lá no nosso site, www.eniocarvalho.com.br, colocar lá as suas impressões, você vai deixar a gente bastante rico, e você vai deixar a gente com capacidade de aprender um pouco mais. Então, dispõe, a gente fica, você pode nos localizar ou através do WhatsApp ou nas redes sociais, todas estão lá os links, mas você encontra a gente por Enio Carvalho, instrutor, em qualquer rede social, exceto no Twitter, que é Enio Carvalho INS. Então, a gente está aqui no Facebook. E você dá uma curtida, porque todas as vezes que nós tivermos um evento voltado com discussões com a base em programação neurolinguística, você é o nosso convidado. E você sendo o nosso convidado, você pode participar lá no nosso site, tem eventos, tem minicursos, tem um curso lá que ele vai discutir sobre a utilidade das técnicas de programação neurolinguística, carinhosamente apelidado de PNL, para você utilizar no seu dia a dia. Conserva o nome em inglês, NLP Quickly, que vai poder você, em 2 horas, descobrir a real utilização. E a partir desse primeiro degrau, você pode galgar outros degraus. Esses treinamentos por mim ministrados, ele tem um reconhecimento de institutos internacionais. Então, tem uma verdadeira qualificação para você participar. A frase que a gente usa lá no nosso site é uma frase que é um pouco diferente da comumente utilizada. Por isso chama atenção, porque acertar também é humano. Então, o foco no acertar vai ser bem mais eficiente do que a justificativa no errar é humano. Então, a escolha é sempre sua. Se você achou interessante nossa palestra, compartilha, dá um like aí para a gente. Se você achou que pode discutir, coloca as suas críticas, seus pontos de vista, ou os títulos para as próximas palestras, e as nossas palestras elas são realizadas todas as quintas-feiras aqui no Facebook às 18h30 e lá no YouTube às 16 horas, todas as quintas-feiras. Disponha da gente, participe. Agora, você... amanhã às 15 horas, a gente tem, junto com o meu parceiro, ele brinca porque eu chamo ele de parceiro, mas é parceiro porque é parceiro, é ele que consegue escutar os resmungos desse jovem velho que tem a paciência de me escutar. A gente vai estar conversando amanhã às 15 horas lá
nesse ONER aqui pelo Facebook. Então, participe, você pode dar sugestões, o que a gente vai fazer, vai discutir. Agora, se você não gostou da palestra, você não gostou, você achou ela sem muito nexo para o seu propósito, ou o conteúdo não bateu com significado, então, qualquer motivo que seja, compartilhe também, mas compartilhe com seus inimigos, mas compartilhe. Muito obrigado por sua participação. Vejo você nos próximos, e eu gosto de encerrar isso com uma frase muito utilizada por Henry Ford. Se você acha que pode ou acha que não pode, em ambos os casos você está absolutamente certo. Disponha, a gente fica à inteira disposição.